título aí está O Grande Mandamento. Mateus 22, 34 ao 40. E eu lerei aqui, depois nós vamos repetir juntos o 37, 38 e 39. Quando os irmãos abrem, eu lerei aqui sozinho. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos ler juntos, 37 ao 39? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Irmãos, amanhã, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, comemoramos 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um marco histórico e hoje nós vamos fazer esse culto de gratidão a Deus por isso, né? Foi o dia que chegou o primeiro missionário no Brasil. Alguém lembra o nome dele? Archibald Green Simon. No dia 12 de agosto de 1859, ele chegou ao Brasil. Passaram-se 165 anos. E ele tinha um lema: o grande mandamento, que por acaso, coincidentemente, está aqui. Vamos falar juntos? Amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. Simonton é o sobrenome, é assim que nós o chamamos. Ele nasceu no dia 20 de janeiro, né? É uma data até assim bastante próxima, né? No mesmo dia que eu faço aniversário. Mas ele em 1833, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Simon era o que eles diriam um menino prodígio, né? O seu pai era médico. Simon, desde jovem, se encantou com magistério, pedagogia, e Simon estudou, formou, tornou-se professor de latim, francês, alemão e italiano. Depois estudou direito e depois estudou teologia. E isso tudo com menos de 25 anos de idade. E aí Simonton teve consciência, conhecimento num culto, participando de um culto. Ele viu um pregador que é um teólogo muito famoso chamado Charles Rothschild falando sobre a pobreza espiritual do mundo. E naquela época a pobreza espiritual e material do Brasil, aquilo fez arder o coração dele. Veja só, o pai era médico, ele era professor de latim, francês, alemão, italiano, formado em direito, e agora fazendo teologia, menos de 25 anos de idade, e ele resolve abrir mão de tudo, quando ele tem consciência do relato da pobreza espiritual do mundo, e mais especificamente a pobreza material e espiritual do Brasil. 26 anos de idade, ele chega no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Irmão Simonton recebeu convites para pastorear grandes igrejas. Ele tinha recursos, ele tinha opções, ele abriu mão de tudo para obedecer ao grande mandamento da palavra de Deus, que no caso aqui são dois, né? O grande mandamento e a grande comissão. E aí ele vem para o Brasil, irmãos. Viveu aqui 8 anos de idade, morreu com 34 anos de idade.
as doenças endêmicas proliferavam no Brasil. A esposa morreu, passou algum tempo, ele morreu. 34 anos de idade. Vítima de febre amarela, mas tinha muitas doenças naquela época. Muitos missionários estavam voltando para os seus países de origem. As agências missionárias chamavam ele de volta. E aí Simon escreveu uma frase no seu diário que tornou-se muito famosa e replicada pelos pastores, né? O melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Simon escreveu no seu diário. E depois essa frase expandiu o mundo. O melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Morreu, como já era previsto, 34 anos de idade, mas Simon tornou-se um grande exemplo de obediência ao grande mandamento e à grande comissão. Hoje nós vamos falar só sobre o grande mandamento, mas ele virou, né, um ícone, um exemplo, um modelo de alguém que aprendeu e obedeceu o grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, e a grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ok? Hoje nós vamos falar sobre o grande mandamento, amor a Deus e amor ao próximo. Simon faleceu jovem, 34 anos de idade, mas deixou aqui uma semente. Igreja Presbiteriana do Brasil. 3 anos ela foi organizada e aquela semente cresceu, frutificou, né, a 1000 por 1. Hoje nós somos 1 milhão de presbiterianos no Brasil. No mundo, a igreja presbiteriana é a segunda maior igreja do mundo, só perde para a Assembleia de Deus. No Brasil, nós somos 1 milhão de presbiterianos. É um número considerável, mas os batistas são mais de 3 milhões, a Assembleia de Deus são quase 20 milhões. Só um detalhe, para a gente entender os números aí e fazer uma comparação. Deixou, né, uma semente, frutificou 1 milhão de presbiterianos, mais de 10 mil pastores, mais de 10 mil igrejas, né? Uma universidade que hoje tem 35 mil alunos, uma das maiores da América Latina, hospitais, escolas, né? Um arcabouço assim, muito grande de muitas coisas, e principalmente muitos missionários seguindo a obediência ao grande mandamento e à grande comissão. Irmãos, tudo isso que nós vivemos hoje é resultado de um jovem que resolveu obedecer ao grande mandamento. Amor a Deus. Sabe que era consagrado, batizado na infância, filho do pacto, filho da aliança, e amor ao próximo. Quando ele ouviu falar das pessoas morrendo na pobreza e sem Jesus, ele abriu mão de tudo para vir para o Brasil. E aqui aportou 12 de agosto de 1859. 165 anos se passaram. E eu queria que você pensasse sobre a importância do grande mandamento, amor a Deus e amor ao próximo. Então, três lições para nós, ou 3 aplicações para nós experimentar. Versículo 37. A primeira aí, vamos ler juntos? Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmãos, coração aqui é a palavra cardia, de onde nós temos cardíaco, né? Que significa centro das emoções, da vontade e da decisão humana. Coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua vontade tem que estar voltada para Deus. Alma aqui é uma palavra muito conhecida nossa, psique, de onde nós temos psicologia, seria a nossa vida interior, a nossa alma, o nosso ser interior, né? E entendimento, a palavra dianoia, de onde nós temos mente, pensamento. Não estou sugerindo aqui uma divisão, estou apenas explicando os termos.
Amarás o teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Nos outros textos paralelos de Marcos e de Lucas, ele vai incluir ainda todas as tuas forças. A ideia aqui é amar a Deus com todo o seu ser. Todo o nosso ser tem que estar envolvido no amor a Deus e no amor ao próximo. Não dá para separar. Eu não posso amar a Deus apenas com a minha mente. É o que nós chamamos de ateus teóricos. Não posso amar a Deus apenas com minhas emoções. É de onde vêm as grandes aberrações das igrejas. Nós temos que amar a Deus com coração, alma e entendimento. Ok? Então todo o nosso ser está envolvido no amor a Deus e no amor ao próximo. Tem um comentarista bíblico que chama Champlin, né, é o sobrenome. Ele fala assim: as cláusulas que se referem ao coração, alma, entendimento devem ser aceitas cumulativamente, somatoriamente, com tudo o que eu tenho e com tudo o que eu sou. Tudo junto, todo o nosso ser. Amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Jesus está ensinando aqui para eles que Deus requer de nós uma consagração total. Irmãos, consagrar 99% não é suficiente. Deus requer 100% de entrega. Coração, alma e entendimento. Todo o nosso ser tem que estar no altar de Deus, consagrado a Deus, entregue a Deus. Todo o nosso ser. Não podemos dividir o nosso ser, as nossas partes, na hora da consagração. Vou consagrar o meu coração. Não. Coração, alma e entendimento. Vou consagrar a minha mente. Não. Coração, alma e entendimento. Não podemos dividir também o nosso dia a dia. Tem que ser todo o nosso ser, todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares. Você não pode ser crente no domingo e deixar de ser crente na segunda. O nome de Jesus está colado em nós 24 horas. Entende? Então, todo o nosso ser consagrado a Deus. Quer ver um texto que explica bem isso? Deuteronômio 6. Por favor, abra aí. Deuteronômio 6, versículo 4. Abra aí. Até o versículo 9. Me ajudem. Deuteronômio 6, 4 a 9. Olha como ele coloca de uma forma bem mais ampla, completa e talvez mais fácil de entender. Deuteronômio 6, 4 até o 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos ler juntos o 6, o 7 até o 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceberam? Todo o nosso ser, todos os dias, todo o tempo, em todo lugar. Este é o grande mandamento. Quer ver alguém que é um bom exemplo que não entendeu? Lembra do jovem rico que foi ter com Jesus? Ele seria um ótimo cristão nas igrejas hoje, para os pastores, todo mundo ia querer um jovem daquele. Mas com Jesus é mais afiado, né? Ele chegou para Jesus: vou te seguir. Aí Jesus: lembra os mandamentos?
Aí Jesus vai falando os mandamentos. Aí ele se enche de orgulho. Tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade. E o que Jesus falou com ele? Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. E aquele jovem rico foi pego na atenção. E aí Jesus vai assim: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Diz que ele saiu triste. Só uma coisa te falta. Ele amava a Deus com a mente, o entendimento, mas faltava o coração. Tem que ser todo o nosso ser. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para o segundo ponto? Então, primeiro, o grande mandamento exige todo o nosso ser. Amar a Deus acima de todas as coisas, todos os dias, em todo o tempo, em todos os lugares, com todo o nosso ser. Não dá para dividir. Versículo 39. O grande mandamento, além de colocar Deus, 100% Deus, todos os dias, também implica no próximo. Vamos ler o 39? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, presta atenção aqui. O ponto aqui é: o grande mandamento é amar ao próximo até os confins da terra. No texto paralelo, coloca como um mandamento só: amar a Deus e amar ao próximo. Este é o grande mandamento. E eu vou explicar por quê. Amar a Deus e amar ao próximo é um mandamento só. Quem ama a Deus tem que amar o próximo. Simon amava a Deus. E quando ele viu o sofrimento, a necessidade do próximo, ele abriu mão do seu conforto, comodismo, abriu mão de tudo, porque ele amava o próximo. Hoje em dia a gente vê muitos missionários fazendo da obra missionária a fonte de lucro, de renda e de dinheiro. Não é assim. Ele abriu mão de tudo. Quem ama a Deus tem que amar o próximo ao ponto de abrir mão de coisa que é importante para servir ao próximo. E somente quem ama a Deus vai conseguir amar o próximo de verdade como Deus requer. Estão entendendo? Quem ama a Deus tem obrigação de amar ao próximo. Eu vou falar mais daqui a pouco. E somente quem ama a Deus vai conseguir amar ao próximo como Deus requer. Mas hoje nós temos visto uma inversão desse versículo, que não está no texto, mas as pessoas imaginam e saem falando, e tem causado muito mal à igreja. Olha o que está escrito no texto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem uma reflexão no português: amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. Porque ninguém odeia você mesmo. Até os suicidas, eles não se odeiam, eles odeiam o sofrimento. E para livrar do sofrimento, eles acabam suicidando. Amarás o teu próximo como você ama você mesmo. Tem uma aberração teológica hoje em dia que fala assim: você tem que amar você em primeiro lugar. Todo mundo se ama. Alguém aqui não se ama? Todo mundo ama a si mesmo. Às vezes nós podemos nos prejudicar de alguma forma, por algum motivo, mas todo mundo ama você a si mesmo. E esse é o problema da nossa geração: o amor exagerado a si próprio. Daí vem suicídio, feminicídio, roubos, e toda sorte de males. Então, o que ele está dizendo aqui? Do mesmo jeito que você ama você, tudo que você gosta para você, tudo que você tem para você, do mesmo jeito você tem que querer para o seu próximo.
Você gosta de uma boa televisão? Você tem que querer para o seu próximo. Você gosta de ficar bem agasalhado na época de frio? Você tem que querer isso para o seu próximo. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Um exemplo bom para você entender, a salvação. Quem é que gosta de ter recebido a salvação? Todo mundo, né? Do mesmo jeito que você gosta da salvação, você tem que levar para o seu próximo, até os confins da terra, que é a grande comissão. Entende, irmãos? Irmãos, presta atenção. Tem muita gente sofrendo por falta do conhecimento de Jesus. Então esse ponto, eu quero que você guarda isso. O grande mandamento é amar ao próximo até os confins da terra. Aonde tiver alguém passando necessidade, pobreza, dificuldade, você tem que estar disposto a fazer alguma coisa. Orar, apoiar, sustentar, enviar, ir. Entende? Somente quando nós temos um relacionamento correto com Deus, é que a gente vai ter um relacionamento correto com o próximo. Nós precisamos entender a implicação disso aqui, irmãos. Um relacionamento correto com Deus vai nos levar a amar ao próximo. E se você olhar vários outros textos, cuidar dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos enfermos, dos presos, dos refugiados, até os confins da terra. Nem todos nós iremos até os confins da terra, mas nós não podemos ficar impassivos. Hoje em dia, a gente posta nas mídias sociais, alivia o coração, alivia a consciência, mas eles continuam sofrendo. Calvino fala assim, olha, a pobreza, Calvino é o fundador da teologia da igreja presbiteriana. Ele fala assim, a pobreza é um mistério. Nós nunca vamos resolver o problema da pobreza no mundo. Jesus falou, os pobres sempre os tendes convosco. Nós nunca vamos resolver o problema da pobreza no mundo, mas nós não podemos ficar sem fazer nada. Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídos? A gente vê muita gente falando muita coisa. A Bíblia fala, Ezequiel 16, versículo 49, olha a causa da destruição da Sodoma e Gomorra. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, presta atenção, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Este foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Tinha homossexualismo, essas coisas lá? Tinha, mas isso sempre teve em todo lugar. Gente, isso não é coisa nova. O Império Romano já exportava isso com tudo, né? Eu estava vendo uma pregação do reverendo Hernandes, ele fala que os 13 imperadores de Roma, 12 eram homossexuais. O último filme de Alexandre o Grande fala que ele era homossexuais. Esse problema da carência afetiva extravasada de forma incorreta sempre existiu na humanidade. Tinha isso lá, mas o pecado que levou Sodoma e Gomorra à destruição foi este aqui: soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Pastor, eu também sou pobre. Depende. Pobreza é relativa. Pobreza é relativa. Um dos nossos missionários aí, um dia eu pedi ele, porque eu mando, todo mês eu mando mensagem para os nossos missionários. Todo mês. Aí um dia eu perguntei um monte de coisa para ele. Eu não acreditava que ele era tão pobre, em tão dificuldade assim. Que o povo que estava lá, né? Eu não acreditei mesmo. Aí eu mandei. Pergunta para ele. Tira fotos e manda para mim. Irmãos, tem aí no notebook, aí no computador, as fotos guardadas aí. Banheiro com portas de pano. Não tem vaso.
não tem água encanada, não tem luz elétrica. Irmãos, a gente não deveria dormir sossegado sabendo dessas coisas, e tem tanta gente sofrendo com tanta pobreza. Você acha que você é pobre? Imagina você ficar um dia sem luz elétrica. Imagina você tomar banho na bacia. Eu tenho fotos ali. Aí mandei a foto para um outro missionário da PMT, que era um coordenador de campo. Eu falei assim: essas fotos são verdade? Eu disse: eu já estive lá. Um missionário amigo meu, um pai espiritual meu. Eu disse: eu já estive lá. É exatamente o que você está vendo. Semana passada teve aqui um missionário conosco. Os irmãos lembram como e foi a escolha que Deus tocou o coração dele. Ele estava ali no meio dos refugiados, no norte do Iraque. E aí, ele procurando onde ele ia começar o trabalho. Lá não existe nem 1% de cristãos no país. E aí ele chegou numa região de muita pobreza. Tudo é pobreza lá. Aí o guia estava com eles. Aí falou para ele: não, esse povo é picha. Os irmãos lembram o que significa picha? Lembra? Quem falou? Porcos no sentido de pobreza, mal cuidado. Os irmãos lembram falando? Eles não têm banheiro. Eles fazem as necessidades básicas do lado de fora. Não é nem casa, né? Das barracas. E não cobre, não joga terra por cima. Não tem água encanada. As crianças, aqui ele não mostrou, né? Na outra igreja que nós fomos, entrou nessa questão. As crianças com os dentes todos podres. Mostrou assim, com aqueles dentinhos bonitinhos. Não, mostrou. Mostrou? Então eu estava dormindo na hora. Vocês não dormem não? Irmãos, eu chorei naquela hora. Porque lá eles não têm esses recursos mínimos, básicos. Tomar banho de bacia. Você já tomou banho de bacia? Não levanta a mão. Quem é da minha época já tomou banho de bacia. Eu já tomei banho de bacia, irmãos. Né? Não tem água encanada, não tem luz elétrica, não tem banheiro. Né? E aí o povo chamava eles de porcos. E aí que o missionário falou: é aí que Deus quer que eu vou trabalhar. Isso é amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. Hoje em dia tem uma grande quantidade de missionários querendo ser missionário na Europa, Portugal, França. Tem necessidade? Tem. Mas, irmãos, Deus tem misericórdia de mim, viu? Eu sou pecador, mas eu questiono muito. Eu não ajudo missionários na Europa. Né? Uma outra igreja disse: pastor, esse pessoal está querendo levar os filhos para estudar na Europa com o dinheiro da igreja. Hoje em dia é muito fácil ser missionário, onde está tudo pronto e resolvido, mas tem 2.000 povos não alcançados que nunca ouviram falar de Jesus. Entende, irmãos? Irmãos, uma pessoa sem Jesus é horrível em qualquer parte do mundo. Amor ao próximo até os confins da terra. Eu queria que você guardasse isso aí, ó. Nós estamos decorando o Salmo 7. Vamos falar os versículos 1 e 2? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Amém. Irmãos, todas as terras. Agora eu pergunto: como esses povos da África, norte do Iraque, como eles vão celebrar ao Senhor com júbilo, se eles nem sabem que existe Jesus? Irmão, a gente tem que pensar muito nisso. Tem 2.000 povos sofrendo que nunca ouviram falar de Jesus. Mas o Salmo fala todas as terras. Mas como, irmãos? Como? Eles nunca ouviram falar de Jesus?
E olha só, o missionário chegou lá, tem 3 anos, já está com a igreja lotada. Viram? Vocês viram o carro? Aquele dia a gente chora e ri ao mesmo tempo, né? Que os radicais falam assim: não, nós sabemos quem é vocês, não queremos nada com vocês. Aí passaram alguns dias, ele está lá levando o pessoal para o culto, as crianças, aí chega aquele tanto de gente para entrar no carro. Aí disse: não, hoje nós estamos indo para a igreja, não é para o projeto. Aí ele falou assim: não, nós estamos indo para a igreja com você. Estão entendendo, irmãos? Tem muitos eleitos de Deus espalhados pelo campo que ainda não ouviram falar de Jesus. 3 anos a igreja lotada, 40 crianças que ele falou, não foi? 40 crianças, mais de 30 adultos convertidos, aqueles adolescentes felizes. Olha só, irmãos. Irmãos, eu quero que você entenda isso aqui. O amor a Deus nos faz amar ao próximo até os confins da terra. Hoje em dia nós sofremos com isso, muitos missionários usando o nome de missionário para arrancar dinheiro da igreja. Deus vai tratar com eles, mas nós temos que colocar o nosso coração nisso aqui, ó. Quem ama a Deus tem que amar ao próximo até os confins da terra. A maior prova de amor que uma pessoa tem por outra é apresentar o evangelho de Jesus para essa pessoa. Quem tem Jesus tem tudo. Você viu ele falando que melhorou a pobreza, melhorou os relacionamentos, as famílias. E quem não tem Jesus pode ter tudo, se não tiver Jesus não tem nada. Vou ler um versículo aqui só para fechar esse ponto, a gente ir para o último. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Olha o versículo 19, irmãos. Olha só. Então, primeiro ponto: amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento. Todo o nosso ser, todo dia, todo tempo. Não dá para dicotomizar. Segundo, o grande mandamento é amar ao próximo também. Quem ama a Deus tem que amar ao próximo. E isso até os confins da terra. Pastor, eu não tenho mais condições de ir, mas você pode orar, pode contribuir. Nem todos irão, mas alguns vão orar, alguns vão contribuir. Alguns fazem tudo. O Alexandre, por exemplo, não sei se foi o Alexandre ou se foi a Cacá. Ele viu foto que o missionário estava aqui conosco, sabe que eles não têm nem o sustento básico. Aí o Alexandre falou assim: Ronaldo, a partir desse mês nós vamos mandar dinheiro. O Alexandre está no Panamá plantando igreja. E agora lá eles vão ajudar o missionário que está lá no norte do Iraque, mandando dinheiro para eles. Então você pode orar, você pode ir, você pode contribuir. Pode fazer as 3 coisas, pode fazer uma, pode fazer 2. Mas você não pode ficar sem fazer nada. Lembra que Calvino falou? A pobreza é um mistério. Nunca vamos resolver a pobreza do mundo, mas nós não podemos ficar sem fazer nada. E a maior prova de amor é levar o evangelho para uma pessoa. Vamos fechar com esse versículo aí? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Olha aí, 1 João 4, 19 ao 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler juntos? Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Tem muitos eleitos de Deus espalhados pelo mundo que ainda não converteram porque não ouviram falar de Jesus. Último ponto, versículo 40, Mateus 22, 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa palavra dependem aqui, a ideia aqui é as mulheres, talvez as mais antigas, né? Que hoje em dia as mulheres também nem usam mais, né? Antigamente a gente tinha um varal, que varal enorme em casa, e te pendurava as roupas ali assim. É a mesma ideia lá no original grego,
dependem, tipo assim, dependuram, está pendurado toda a lei dos profetas. O que ele está falando? Estes 2 mandamentos é a base de toda a escritura sagrada. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Qualquer versículo da Bíblia, você consegue fazer um link com esse mandamento, o grande mandamento. Qualquer versículo, é lógico. Por exemplo, Caim e Abel. Caim, uma prova de alguém que não ama a Deus. Abel, alguém que ama a Deus, entendeu? Às vezes negativo, às vezes positivo. Mas vamos aqui, né? Os fariseus, eles eram os religiosos da época, e eles tinham muitos mandamentos, irmãos. Eu estava lendo, pesquisando, olha só, os fariseus, eles tinham retirado do Antigo Testamento 248 preceitos positivos para serem obedecidos, e também retiraram do Antigo Testamento 365 preceitos negativos para serem seguidos. No total, eles tinham 613 mandamentos para obedecerem. 613 mandamentos. E os estudiosos falam que, somando, né, o número de letras do decálogo, né, os 10 mandamentos, vamos chegar a 613. Então os fariseus tinham 613 mandamentos para obedecer. Agora Jesus fala, tem um mandamento: amar a Deus com todo o coração, alma e entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. A mente dos fariseus entrou em choque, parafuso. Eles ficaram desorientados. Jesus resume tudo no grande mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Toda a Bíblia gira em torno do grande mandamento. Jesus é a expressão máxima do grande mandamento. Tá certo? Jesus amou a Deus com todo o coração, alma e entendimento. E Jesus amou ao próximo com todo coração, alma e entendimento. Jesus separava tempo para Deus, Jesus separava tempo para o próximo. Todas as pessoas, sem exceção, que procuraram Jesus, todas as pessoas com as necessidades mais diversas que haviam, Jesus atendeu todas as pessoas. Nem todos converteram, mas todos foram atendidos por Jesus. Irmãos, toda a Bíblia resume neste mandamento: amar a Deus, amar ao próximo. Esse é o nosso desafio. Tem um homem na Bíblia que nós estamos estudando na escola dominical, quem é? Que é um exemplo, né, além de Jesus, sobre isso. Abre lá em Jó 1, versículo 1, versículo 5. Porque às vezes a gente fala assim: Jesus. Irmão, Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso capacitador. Ele que vai dar a graça, é Jesus vivendo através de nós, beleza? Mas aqueles que têm Jesus também têm a mesma capacitação. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. Por isso que às vezes eu uso exemplos humanos para mostrar assim, ó, é possível. É possível. Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Olha o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Vamos falar junto no finalzinho? Assim o fazia Jó continuamente. Amor a Deus. Amor a Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Deus dá testemunho que Jó era um dos homens mais justos na terra. Por quê? Porque Jó aprendeu o caminho da intimidade com Deus. Ele se enchia da graça e do Espírito de Deus
diariamente. Olha o texto. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, é muito bom a gente vir no culto no domingo. Domingo é um meio de graça, é uma bênção, é aquele que nos fortalece, nos capacita. Mas presta atenção, nós precisamos desenvolver a nossa vida com Deus no dia a dia. 10 minutos, 15 minutos, separar tempo para orar, ler a Bíblia diariamente. Pode ser acordar 10 minutos mais cedo, às vezes pode ser no horário do almoço. Se você tem um trabalho que tem 2 horas de almoço, você almoça meia hora, dorme meia hora você faz o devocional e meia hora ainda você ora para o pastor, né? Pode ser à noite, mas normalmente à noite é muita correria, ainda mais dona de casa. O que eu quero que você entenda? A sua vida devocional diária é importante. Você não pode abrir mão disso. Jó é um exemplo máximo, fora de Jesus, de alguém que amava a Deus. Lembra de Daniel? 3 vezes ao dia orava a Deus. E também Jó é exemplo de amor ao próximo. Passa aí para você ver. Jó 29. Olha Jó 29. Jó é um exemplo de amor a Deus diariamente. Jó acordava de madrugada para orar e ter o seu tempo de comunhão com Deus. Na ABU, Aliança Bíblica Universitária, a gente chama de hora tranquila. Hora tranquila. Quem não tinha sua hora tranquila com Deus não podia participar das reuniões da ABU. Hora tranquila com Deus. Olha só. Agora olha também Jó 29. Um exemplo de amor a Deus e ao próximo. Na primeira parte, primeira metade do capítulo, ele fala da comunhão dele com Deus. Ok? Versículo 3, né? A parte B. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Versículo 4. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Comunhão com Deus. Amor a Deus. Agora olha o versículo 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam. E também o órfão que não tinha quem socorresse. A parte B do versículo 13. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Olha o versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. 16. Dos necessitados eu era pai. Irmãos, estão entendendo onde eu quero chegar para a gente fechar? É possível. Amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. É possível. Com a graça de Deus, é possível. Daniel, Jó, Davi, né? Há uma lista enorme. José, Moisés, Samuel. Há uma lista gigantesca de pessoas que experimentaram isso. Pastor, como eu faço para conseguir isso? Eu quero. Como eu faço? Está aqui, irmãos, 3 dicas para concluir. Primeiro, creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Recebe Jesus no seu coração como Salvador e Senhor. Primeiro passo é receber Jesus na sua vida. Segundo passo, separe tempo para orar e ler a Bíblia diariamente. Diariamente, irmãos. Separe um tempo. Coloque o seu celular para despertar. Para você, olha, esse é o meu tempo para orar. Diz de Susan Wesley, que ela ajoelhava na hora tranquila, até na hora da devocional dela, aonde ela estivesse, ela ajoelhava. Naquela época, ela viveu 200 anos atrás, ela pegava o avental e jogava na cabeça, e nenhum filho podia incomodá-la. E diz que ela ficava 2 horas por dia orando, e ela tinha 13 filhos. 13 filhos. Nenhum filho incomodava ela na hora tranquila. Aonde ela estivesse, ela ajoelhava, colocava o avental na cabeça, todo mundo sabia que ela estava ali no seu momento de comunhão com Deus. E ninguém incomodava. E os filhos dela mudaram o mundo. 200 anos se passaram e os filhos dela continuam fazendo avivamento no mundo inteiro. Mas isso é outra história. Irmãos,
Entregue a vida para Jesus, separe tempo para orar e ler a Bíblia diariamente. Isso é amor a Deus, relacionamento, intimidade. E separe tempo para orar, contribuir com os missionários. Isso é amor ao próximo. É lógico que eu não estou desfazendo das obras sociais. Eu estou puxando para o nosso tema. As obras sociais são muito importantes. Mas a maior prova de amor que você pode ter uma pessoa é levar o Evangelho a essa pessoa. É levar o Evangelho para essa pessoa. Então, separe tempo para orar pelos missionários, para contribuir. Pastor, quanto que eu tenho que contribuir? Olha, as necessidades são muito grandes. Tem muitos missionários fazendo festa com dinheiro da igreja? Tem, mas tem muitos missionários passando fome e necessidade por falta de contribuição. Entende? R$1 já faz diferença. R$10 faz diferença, né? Porque se cada um aqui der R$50 já faz diferença. Onde eu quero chegar? Nós não podemos ficar sem fazer nada. Amém? Vamos orar, mas antes vamos repetir o nosso lema? Amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. A maior prova de amor é levar o Evangelho para uma pessoa. Quem ama a Deus tem que amar o próximo. E somente quem ama a Deus vai conseguir amar o próximo como Deus requer. E a maior prova de amor é levar o Evangelho para essas pessoas. Vamos orar? Consagre a sua vida.